Agora vamos resolver o exercício 1.3.8, capítulo 1, seção 3, exercício 8. Sejam U e N serem definidos como no exemplo 1.3.2, capítulo 1, seção 3, exemplo 2. Mostre que N de A é menor ou igual a N de B, se A está contido em B. N de A união B é igual a N de A mais N de B, se A interseção B for vazio. Para a primeira inequação, dizemos que N é monótona. Na segunda equação, dizemos que ela é finitamente aditiva. Então, você terá de ir lá no exemplo 2, 1.3, 1.2, ver o que é que o exemplo nos fornece. Ele definiu algumas coisas. Então, lá ele nos definiu que U era igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Se você for lá no exemplo, você vai ver isso. E ele nos definiu que N de A era igual ao número de elementos do subconjunto A. Obviamente, N de B será o número de elementos do subconjunto B, né? Então, ele quer que mostre. Então, vamos criar, para exemplificar esse exemplo, esse problema, vamos criar um conjunto A que seja 1, 2 e 3. E vamos criar um conjunto B de forma que A esteja contido em B. Então, o conjunto B vai ter 1, 2, 3 e 5. Então, os elementos de A estão dentro dos elementos de B. Portanto, A está contido em B. Nesse caso aqui, A está contido em B. Então, ele quer que você mostre que o número de elementos de A é menor ou igual ao número de elementos de B. Então, vamos ver. O número de elementos de A, para esse caso, seria nós contarmos quantos elementos tem A. 1, 2 e 3. Tem 3 elementos. E agora vamos contar o número de elementos de B. O número de elementos de B é igual a 1, 2, 3 e 4. Portanto, N de A é menor ou igual a N de B. Perceba que se os conjuntos fossem iguais, A ainda estaria contido em B. Por exemplo, se A fosse 1, 2, 3 e 5, e B também fosse 1, 2, 3 e 5, A ainda estaria contido em B. E o número de elementos de A e de B seriam iguais, por isso temos esse igual aqui. Agora vamos para a segunda pergunta dele, ou seja, ele quer que nós mostremos que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, se
se A interseção B for vazio. Lembrando que A interseção B quer dizer os elementos que estão em A e também estão em B. Então, nós vamos mostrar que isso aqui é uma verdade. Como? Vamos exemplificar, né? Nós vamos mostrar com exemplo. Então, vamos criar um conjunto A que tem os seguintes elementos: 2, 3 e 5. E vamos criar um conjunto B que tenha os elementos 1 e 4. De forma que a interseção B, para esses dois exemplos, quais são os elementos que estão em A e também estão em B. Vamos ver. 2 está em A, mas não está em B. 3 está em A, mas não está em B. 5 está em A, mas não está em B. Ou seja, não existe nenhum elemento que pertença aos dois. Portanto, a interseção dos dois é vazia. Então, vamos ver quem é A união B. A união B é ao colocar todos esses elementos aqui e aqui. Então, a gente colocaria o 1, colocaria o 2, o 3, o 4 e o 5. Para esse caso, quem seria o número de elementos do conjunto união de A e B? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5. Certo? Quem seria o número de elementos de A? Quem é o conjunto A? O conjunto A é esse. Tem os elementos 2, 3 e 5. Vamos contar o número de elementos. 1, 2, 3. 3. Quem é N de B? O número de elementos que existe no conjunto B. Vamos ver. 1 e 2. Né? Os elementos são 1 e 4. Nós contamos tem 1, 2. Temos 2 elementos. Então, perceba que N de A união B é igual a N de A mais N de B. Se colocarmos em número, nós vamos ver. N de A união B é 5. 5 é igual a N de A, 3. Mais N de B, 2. 2. Implicando que 5 é igual a 5. E aqui fica mostrado o exercício 1.3.8. Nesse canal, nós nos propomos a resolver todos os problemas deste livro aqui. Introdução à Teoria da Probabilidade e Inferência Estatística, traduzindo. Esse é o famoso livro de Larson. Então, nós vamos resolver todos os problemas desse livro. Esse livro você só encontra ele em inglês. Você pode fazer o pedido pela internet. Ele custa algo em torno de R$ 2.800. Para minha facilidade, eu junto com minha esposa traduzi esse livro. E ele está aqui. Introdução à Teoria da Probabilidade e Inferência Estatística. Eu acompanhei exatamente os mesmos passos que o autor Larson fez. Mesmo espaçamento, mesmos capítulos, mesmas seções. Né? Então, se alguém se interessar, vai encontrar o meu contato na descrição do vídeo, tem lá o e-mail. Então, muito obrigado pela atenção.